Mateus, Marcos, Lucas e João. Então eu quero dividir essa igreja aqui em 4 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 7º banco ali. O irmão está me olhando. Isso, o irmão está sorrindo agora. Até esse banco aqui, até aqui, desse lado aqui, vocês irão ler o texto que está em São Mateus capítulo 26. Vocês vão ler o texto desse lado aqui, até o 7º banco, que está em São Marcos capítulo 14. Capítulo 14. Do 7º banco para trás, você, isso, com a sua cabeça, para trás, vai ser Lucas 7. Lucas capítulo 7. E desse lado aqui, e os que estão aí em cima, vocês vão ler comigo João capítulo 12. Tá bom? O que a gente vai fazer? Abre a Bíblia. Qual é a história? A história da mulher que ungiu Jesus. Ok? Então você vai procurar. Em São Mateus, capítulo 26, aonde está escrita essa história? Descobriu aí? 6 a 13. Isso. São Mateus 26, 6 a 13. Em São Marcos, está escrito aonde? 14 a partir de que verso? A partir do verso 3. Vocês que estão desse lado ali, Evangelho de São Lucas, capítulo 7, aonde começa? No verso 36. E vocês, João 12, é mais fácil, começa no primeiro verso. Então nós vamos fazer assim, eu vou ler o texto e depois a gente vai fazer uma comparação com esses textos. Vai ser mais ou menos dessa maneira. Vocês vão me ajudar a dizer assim, olha, em João 12 está faltando esse elemento, está faltando isso, e assim nós vamos ter a história completa. Tá ok? Então vou ler João capítulo 12. E os que estão aqui à frente podem escolher o texto que quiser. Vou ler. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, a quem estava para trair, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixai que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então agora é a hora de vocês me ajudarem. Aqui está a história, tem vários elementos. E você já observou que cada evangelho acrescenta um pouco, às vezes repete algo que o outro contou. Então vamos por partes. Se você não doer muito. Essa história aconteceu aonde mesmo? Em Betânia. Betânia, um pequeno vilarejo bem perto de Jerusalém. Lendo, eu nunca fui a Jerusalém, mas lendo, os comentaristas dizem o seguinte, que Betânia está tão pertinho que é assim, você está ali no centro de Jerusalém, sobe o Monte das Oliveiras, do outro lado é Betânia. Então tudo que acontecia em Jerusalém, todo mundo ficava sabendo de Betânia, como se fosse um bairro ali perto do centro de Jerusalém. Uma outra coisa, outra informação que a gente precisa ter. O que aconteceu em Betânia nessa história? O que aconteceu? Era o que? Era uma ceia. Em João diz que era uma ceia. Outros evangelhos dizem que era o quê? Era o quê? Um jantar. Tem alguma Bíblia que diz que era um banquete? Tem algum lugar que diz que era uma festa? Na verdade, era um jantar, uma ceia, uma coisa especial. Lendo o livro Desejado das Nações sobre essa história,
Ellen White diz que havia muita gente. Você lendo a Bíblia, você consegue descobrir quem é que ofereceu esse jantar? Quem ofereceu? Simão. Simão ofereceu o jantar. Qual a informação que a Bíblia diz a respeito dele? Ele era o quê? Ele havia sido leproso. Na verdade, ele foi curado por Jesus. Ele estava muito feliz, eufórico, e ele queria então oferecer um jantar em homenagem a Jesus. Que outra informação nós temos na Bíblia a respeito de Simão? Ele era o que também? Além de ser leproso, ele era um fariseu. Poucos fariseus se uniram a Jesus. Simão se uniu a Jesus. Jesus o havia curado da lepra. E então ele agora estava andando, era um discípulo de Jesus, estava andando com Jesus. Outra informação que nós temos nessa história é a respeito das outras pessoas que estavam na festa. Quem mais diz a Bíblia que estava na festa? Quem mais? Hein? Quem? Lázaro que havia ressuscitado dentre os mortos. Tem mais alguém que estava nessa festa? Maria, Marta. Na verdade, se você lê Mateus, Marcos e Lucas, você não sabe o nome da mulher que derramou o bálsamo sobre Jesus. Essa informação você só vai ter no Evangelho de João. E é interessante isso, porque possivelmente, quando os 3 primeiros evangelhos foram escritos, possivelmente Maria ainda estivesse viva. E para não trazer nenhum constrangimento para ela, eles não colocaram o nome. Mas João, quando escreveu lá por volta do ano 100 o Evangelho de João, talvez Maria não estivesse perto, não estivesse ali para ouvir a história, ele colocou o nome de Maria. E aqui nós temos a família, né? Lázaro, Maria e Marta, que morava também em Betânia. Você sabe disso na Bíblia. Jesus gostava de ir à casa deles, gostava do ambiente familiar que eles ofereciam. E a gente descobre também que Simão também morava em Betânia. Uma festa, um banquete oferecido em honra a Jesus. Você imagina então, quando eu leio a minha Bíblia, eu gosto de imaginar as coisas. Você devia fazer isso quando lê a Bíblia. Fazer o que nós estamos fazendo hoje. Fazer essas comparações dos evangelhos. Porque você tem todas as informações, você vai reunindo e a história fica mais bonita. E você tem uma compreensão maior do que realmente aconteceu. E quando eu leio a minha Bíblia, eu gosto de imaginar. Eu estou imaginando aquela mesa, os alimentos, as pessoas ao redor da mesa, uma mesa oriental, não é uma mesa como a nossa, né? Que tem um pouco mais de 1 metro de altura, as pessoas sentam numa cadeira. Nos dias de Cristo, as pessoas não sentavam numa cadeira, elas sentavam praticamente no chão, elas viravam de lado, assim, os pés ficavam de um lado, o corpo ficava para o outro, a mesa é bem baixinha, e essas pessoas estão ali em volta. Mas era uma festa, um banquete especial, feito para Jesus. Então você está vendo aqui Jesus, de um lado tem Simão. Imagina, você vai num lugar onde as pessoas, de um lado, um homem que foi curado de lepra, e do outro lado, uma pessoa que ressuscitou não faz nem muitos dias. Quem é que não queria ir para uma festa dessa, não é? E Jesus está ali, comendo com essas pessoas. Às vezes eu gosto de comparar essa experiência com um culto. Porque eu acho, pastor Pereira, o que aconteceu ali foi um culto, foi uma adoração, um momento de oração. Eu posso até chamar esse sermão de o cristão e a verdadeira adoração. Porque nós temos nesta história alguns elementos que falam de uma verdadeira adoração. Nesta manhã nós estamos aqui reunidos e viemos aqui como adoradores.
pelo menos deveríamos chegar aqui como adoradores. Aquele lugar foi preparado, as comidas foram preparadas, os arranjos foram feitos para que as pessoas viessem para olhar para Jesus e prestar uma homenagem a Ele. É mais ou menos com o nosso culto. Tudo foi preparado aqui neste lugar, preparado com carinho, o lugar, os assentos, e as pessoas vêm a este lugar para prestar uma homenagem a Jesus. Vocês concordam com isso, sim ou não? Não é? É assim. E quais são os sentimentos que devem ter numa ocasião como essa? A Bíblia revela um pouco dos sentimentos que havia no coração das pessoas que estavam naquele banquete. Só a Bíblia pode revelar. Hoje nós não pode ser revelado os sentimentos que está em cada adorador aqui. Não, graças a Deus, né? Que não se pode revelar todos os sentimentos. Porque lá naquele banquete, naquela festa, naquele jantar, haviam sentimentos estranhos. Tinha gente ali que foi por curiosidade. Eles queriam ver Jesus e queriam ver Lázaro, para saber se realmente ele tinha ressuscitado. Eu imagino que tinha pessoas ali que vieram, que chegaram ali para fazer perguntas para Lázaro. Como é que é? A pessoa morrer e ficar 4 dias morta. O que acontece? Fala com quem? Vê quem? E quando perguntaram para Lázaro, não tiveram nenhuma resposta. Porque conforme diz a Bíblia, a pessoa não tem ódio, não tem amor, não tem planos, não faz nada. A resposta de Lázaro: não aconteceu nada, eu não me lembro de nada. Eu simplesmente morri e depois ressuscitei. Haviam pessoas ali maliciosas, que elas estavam ali para criticar. Elas estavam ali, tinha gente que tinha planos de matar Jesus e Lázaro. E elas estavam ali. Vamos ser sinceros aqui nesta manhã. Quais são os nossos sentimentos aqui na casa de Deus? Viemos nos banquetear ao redor da palavra de Deus, a nossa comida. Estar na presença de Deus, de Jesus. Eu não posso falar aqui de vocês, dessa igreja, porque eu não conheço aqui a igreja, mas eu posso falar de alguns lugares onde eu estive, onde trabalhei. Às vezes os sentimentos adoradores são tão distantes de uma verdadeira adoração, tão distantes. Você pode até me ajudar no que eu estou falando. A gente vem encontrar um amigo, ou então olhar como as pessoas se vestem. A gente pode vir à igreja apenas para ver se é bom ou se é ruim. Tem gente que vem à igreja para ver se é bom ou se é ruim. Vou lá para ver se é bom ou se é ruim. Uma inversão da adoração. A adoração é para Ele, não é para mim. Ali estavam aquelas pessoas reunidas, comida na mesa. E de repente, alguém entra em cena. Uma mulher. O nome dela é Maria. Ela faz uma coisa que ninguém entende. Ela chega com um perfume num vaso de alabastro. 1 libra de nardo puro, preciosíssimo. Ontem à noite a gente fez as contas, fomos lá calculando e descobrimos que 1 libra de perfume dá mais ou menos 300 ml. Mais ou menos isso. Um vidro grande de perfume, né? E ela pegou aquele frasco de perfume de 300 denários. 300 denários não é brincadeira não, gente. 300 denários representava o salário de uma pessoa durante 1 ano, por 1 ano.
Faz a conta do seu salário por um ano. Um soldado romano ganharia mais ou menos 300 denários no ano. Para você ter uma ideia do que significa 300 denários, lembram-se da história da multiplicação dos pães e dos peixes, que está no capítulo 6 de João? Ali Jesus Cristo olha para os discípulos e diz assim: ei, dê comida para esse povo. E ali diz que tinha só homens 5.000, mais crianças, mais mulheres, tinha muita gente. E sabe o que Filipe respondeu para Jesus? Falou assim: olha, nem 200 denários dá para alimentar esse povo todo. Você está entendendo o que é 300 denários? Uma fortuna num frasco de perfume. Ela pegou aquele frasco, abriu o frasco e derramou algumas gotas. Foi isso que aconteceu? É isso que está escrito na Bíblia? Não. Ela quebrou o frasco e deixou que ele tornasse todo, da cabeça aos pés, sobre Jesus. Foi isso que aconteceu. Ninguém entendeu nada. A pergunta é: por que ela fez isso? A pergunta é: por que algumas pessoas fazem uma coisa tão grandiosa para Deus? Por que algumas pessoas fazem algumas coisas tremendas para Deus e você não entende? Por que algumas pessoas dão a sua vida para Deus? Por que algumas pessoas estão dispostas a morrer para Deus, fazer tudo para Deus? Sabe qual é a resposta? Gratidão. A verdadeira adoração, o primeiro elemento da verdadeira adoração é gratidão. O que Jesus Cristo fez para mim? Talvez alguém aqui vai dizer: não sei, eu nasci numa condição favorável, eu não sei. Mas talvez outros digam assim: eu sei o que ele fez por mim, eu sei de onde ele me tirou. Sabe, nós todos aqui todos temos motivos grandes para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para chegar aqui quase que saltando de alegria, de vibração, pelo que Deus tem feito por nós. Eu estou vendo todo mundo aqui bem vestido, sabe, uma igreja bonita, todo mundo bem vestido. Eu conheço muita gente que não tem muita coisa para se vestir. Eu estudei a Bíblia com uma pessoa e ela não via igreja. Ele dizia que via igreja, não via igreja. Eu descobri que não via igreja. Não tinha uma calça, não tinha um sapato, tinha um chinelo havaiana. Não via igreja. Não vou fazer a pergunta aqui porque seria indelicado, mas com certeza a maior parte de nós aqui temos pelo menos uma meia dúzia de muda de roupa para vir à igreja, né? Já é motivo para agradecer a Deus. Quantos comeram hoje de manhã? Levante a mão. Quantos comeram? Quantos estão jejuando? Vocês não gostam muito de se manifestarem? Quantos comeram hoje de manhã? Levante a mão. Bem alto, quero ver. Ok. Eu sei que todos comeram, mesmo aqueles que não levantaram a mão. Ou então escolheram não comer, porque talvez comeram muito ontem à noite. Estou falando uma coisa? Não, verdade não? Eu comeram bastante, não, hoje de manhã eu vou deixar para o almoço, porque no almoço vamos caprichar. Tem isso também, né? Eu vou lá para casa da irmã fulana, o prato, nossa, coisa demais. Estamos bem, né? Nós estamos bem. Mais uma razão para agradecer a Deus. A nossa família, o emprego, a saúde, e você vai colocando. E até às vezes o sofrimento também é motivo de agradecer a Deus. Aquela mulher, ela tinha muita razão para agradecer a Deus. Deus havia transformado a sua vida, havia perdoado os seus pecados.
Romanos capítulo 5 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Sabe, quando a pessoa entende a justificação, quando a pessoa entende esse negócio de perdoar os pecados, ela tem paz, ela tem alegria, ela tem uma vibração. A gente leu aqui Isaías 51, versículo 10. Eu gosto dessa passagem. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me vestiu com a salvação, Ele me cobriu com um manto de justiça. Olha que texto maravilhoso. Eu gosto dele. Alegria, regozijar-me-ei muito. Como é que é isso, hein? Regozijar-me-ei muito. Como é que a pessoa fala isso? Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Não dá para falar essas palavras assim. Regozijar-me-ei muito no meu Deus, no Senhor, a minha alma se alegra. Não dá para falar assim, dá? Quando Deus faz uma coisa tremenda na nossa vida, a gente vibra, a gente pula, a gente salta de alegria. A gente quer, a gente não consegue controlar. A gente tem que contar para os outros. Uma vez o meu filho, Bruno, a gente morava no colégio adventista lá em Petrópolis. A minha esposa era assim: ó, se você perder o chinelo, já havia perdido algumas vezes, se você perder o chinelo, depois vai ter um acerto comigo aqui. E ele brincando lá nos gramados do colégio, perdeu o chinelo. E eu lembro que eu estava subindo para ir para casa e eu vejo um menino ajoelhado lá na grama, orando. E quando eu olho bem, é o Bruno, meu filho, orando no gramado. O que aconteceu com esse menino? Estava orando lá no gramado. Aí eu subi para o apartamento. Daqui a pouco chega o Bruno: Mãe, eu achei o chinelo, mãe. Eu achei o chinelo. Mas o que tem? É porque eu orei a Deus e Deus mostrou o chinelo para mim. Você viu como é que funciona? É assim. Quando Deus faz uma coisa para você, você não consegue se controlar. Você tem que contar, você tem que dizer, você tem que cantar, você tem que falar para as pessoas. É isso que estava acontecendo com aquela mulher. Ela não aguentava. Ela estava a ponto de explodir. Sabe, quando você reconhecer, quando você parar para meditar, orar, ou ler na Bíblia, ou de outra maneira, você reconhecer quanta coisa boa Deus tem feito na sua vida, vai ser a mesma coisa. Nós vamos mudar até o jeito de cantar na igreja. A gente vai encher bem o pulmão e cantar com toda a força. Sabe? A gente vai querer mostrar para os outros. Alguém vai olhar para você: por que você está assim? Porque Jesus fez uma coisa grande para mim. Jesus fez uma coisa grande para você. Jesus tem feito coisas grandes na sua vida. Eu falei que a primeira coisa de uma verdadeira adoração é gratidão. A segunda coisa, sabe o que é? Planejamento. Quando você adora de verdade, você planeja. Você sai de casa e vem para a igreja e você sai assim: estou indo para a igreja, então deixa eu me preparar, porque eu vou para a igreja. Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, você se planeja. Você planeja a sua oferta, você planeja o seu vestuário, você planeja o jeito que vai chegar, você planeja o jeito: olha, o inimigo não vai atrapalhar o meu jeito de adorar hoje. Foi isso que fez aquela mulher. Imagine, gente, 300 denários. Como é que você acha que ela conseguiu isso? Você acha que ela pensou no mesmo dia e correu lá desesperadamente, entrou na loja e trouxe o perfume? Não, foi tudo planejado. Alguém anunciou: olha, vai ter um jantar. Mas ela já vinha planejando há muito tempo. Quando você quer oferecer alguma coisa para Deus, você planeja. Não tem nada feito de última hora, não
tem nada feito de maneira atabalhoada, sabe, displicente. Não tem esse negócio de você chegar de última hora e ligar os microfones e então vamos lá, o está chegando do povo. Não tem isso. É tudo feito com muita ordem, com preparo. Você sabe o que vai fazer primeiro e depois, e qual vai ser o outro passo. Você sabe de tudo isso, porque você pensou na adoração. Foi isso que fez aquela mulher. Quando você adora de verdade, você se planeja para se encontrar com Deus. Você se prepara. Tem um outro elemento. Quando você quer oferecer uma oração de verdade para Deus, você vai dar o seu melhor. Você vai dar o seu melhor. Deus sempre dá o melhor para a gente. Lá em Romanos, no capítulo 8, diz assim: o que você acha que Deus ainda vai fazer por você? Porque Ele deu o melhor. Ele deu o seu filho. O que havia de melhor Ele deu. Aquela mulher escolheu o melhor perfume. Você sabe que tem todo tipo de perfume, né? Você vai lá na perfumaria e tem. Eu não quero falar as marcas dos perfumes aqui, né? Porque alguns usam os que são melhores, nem tão bons assim, né? Mas um perfume bom é caro. Ela chegou lá na perfumaria para comprar o perfume e perguntou: olha, eu quero uma coisa especial para dar para uma pessoa especial. Ah, é? Aí a mulher foi e trouxe um perfume de segunda categoria. Disse: não, você não entendeu bem. Eu quero o melhor. Porque para Jesus tem que ser o melhor. Você sabe quanto custa? Não importa quanto custa. Jesus tem que ser o melhor. Me traga o melhor. Nardo puro, preciosíssimo, 300 denários. Muito dinheiro. A gente oferece o melhor para Jesus. Tem uma outra coisa. Eu já falei que a gente tem que fazer com gratidão. A gente tem que se preparar, fazer o melhor. Tem mais uma outra coisa que eu vejo aqui nessa história. Você oferece para Deus e faz um sacrifício. Uma das experiências que mais impacta a gente é quando você faz uma coisa que é um sacrifício. Um sacrifício é quando você arranca tudo. Quando você faz o máximo. Um sacrifício, às vezes, é dizer assim: bem, é isso que eu tenho, tá bom, eu vou dar tudo isso. Esse é um sacrifício. A gente vê na história desta mulher a experiência do sacrifício. Sabe, no reino de Deus, o reino de Deus é formado por criaturas, seres humanos. Todas as criaturas que pertencem ao reino de Deus, elas gostam de fazer sacrifício. Elas se doam. Porque foi isso que Deus fez, foi isso que Jesus fez. Deu tudo. Graça, muita graça. Aquela mulher entendia o que Jesus Cristo havia feito por ela. Só para vocês entenderem um pouquinho esse assunto de graça, da graça, há uns 2 anos, 3 anos atrás, uma meditação matinal trouxe uma ilustração que eu gostei muito, até arranquei a folha da minha ilustração e guardei, para exemplificar a graça de Deus por nós, o que Deus quer fazer por nós. Uma ilustração humana. Muitos de vocês, a maioria de vocês já ouviram falar e conhecem, deve ter assistido os programas de Oprah Winfrey, uma das mulheres mais influentes dos Estados Unidos. O seu programa é campeão de audiência.
em sua 19ª edição do seu programa, ela fez um anúncio e disse: olha, vou fazer uma grande surpresa no próximo programa. Então se criou uma grande expectativa. Na verdade, sabe o que ela fez? Ela pegou e juntou, ela pegou os seus assessores para descobrir pessoas